toda doutrina que visa inferiorizar a Cristo em sua pessoa ou excluir a sua divindade é uma doutrina herética. Ao longo do tempo, construiu-se a teologia sistemática da Igreja, e dentro dela muitas apologéticas foram feitas, e nestas apologéticas há defesa sobre a divindade de Cristo. Muitas doutrinas heréticas foram condenadas ao longo do tempo pelos pais da Igreja e pelos concílios, e dentro dessas doutrinas heréticas estavam aquelas que tentavam excluir a divindade de Cristo ou inferiorizar a sua pessoa divina dentro da Trindade. Por isso que Tertuliano, um dos pais da Igreja, fazendo apologia da cristologia, isto é, uma defesa sobre a pessoa de Cristo, ele criou um termo chamado Trinitas. E nesse termo ele escreve algo extraordinário. Ele diz que Cristo possui a mesma substância e essência do Pai, assim como o Espírito Santo também, ou seja, a Trindade ela é composta por um Deus trino que possui a mesma substância e essência. É por isso que em 1 João, capítulo 5, versículo 7, João escreve: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, eles possuem a mesma substância e a mesma essência. Por isso que em Colossenses 1, 15 ao 16, Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. A expressão primogênito aqui em grego é prototokos. Esta expressão não diz respeito a um ser criado, mas diz respeito à ordem na criação. Ou seja, diz respeito à posição, àquele que criou todas as coisas. Por isso que ainda dentro do mesmo contexto, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, Cristo é o cabeça de toda a criação, em conformidade com João capítulo 1, versículos 1 ao 3, quando João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo 2 diz que ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Ou seja, Cristo é a palavra encarnada que criou todas as coisas lá no Gênesis. Se Cristo é a palavra que criou todas as coisas lá no Gênesis, logo ele é o Deus Criador que criou todas as coisas. Isaías, ao fazer uma projeção profética sobre o Messias, no capítulo 9, versículo 6 do seu escrito, diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, ele é pré-existente e a sua existência coexistia com o Pai. E acima disso, ele é Deus forte. Ou seja, o Messias é Deus. Não obstante de tudo isso que eu falo, o autor aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 8 do seu escrito, atesta para nós algo extraordinário. O autor diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Em 1 João 5,20, João, falando de Cristo, diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, fazendo referência a Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13 diz: nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Ainda dentro do texto que eu já citei aqui, que é Colossenses 1, 15 e 16, diz que nele foram criadas todas as coisas. Nele é a junção da preposição em com a primeira, aliás, com a terceira pessoa no singular. Em mais ele. Ou seja, através dele, todas as coisas foram criadas e subsistem. O autor aos Hebreus ainda fala que pelo poder da sua palavra ele criou os mundos e ele as sustenta pelo poder da sua palavra, atestando para a divindade de Cristo. E para encerrar esse vídeo, eu quero citar aqui um texto esclarecedor da divindade de Cristo. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O texto que teve em forma de Deus, a expressão forma em grego é morfê, que significa mesma substância e essência, ou seja, aquilo que o Pai é, o Filho também é. Então, heresias como modalismo, subordinacionismo, arianismo e tantas outras coisas que tentam inferiorizar a pessoa de Cristo ou excluir a sua divindade, além de serem heresias e heresias da perdição, elas não são bíblicas e elas são completamente combatidas pelos apóstolos e pelos pais da igreja.